o Vinícius Júnior, quem sempre espera, cadê o Vinícius Júnior, aquele e tal, arará. Ele sempre parece menor na seleção do que no Real Madrid, na vida, enfim, sei lá. A justificativa do Dorival Júnior para não escalar o Endrick não foi técnica, né? Antes do jogo ele falou que estava preservando e que queria que tivesse calma com o Endrick. Essa foi a declaração pré-jogo, né? O que é uma tese que, na minha opinião, não faz o mínimo sentido. Porque ele é um garoto de 16 anos, 17 anos, que explodiu, já enfrentou um monte de coisa, foi campeão brasileiro com o Palmeiras, já teve altos e baixos, estreou na seleção com 3 gols. Ele vai estar submetido à pressão e vai gerar expectativa mesmo, assim como o Ronaldinho lá atrás, não estou comparando jogador, mas assim como o Ronaldinho lá atrás, assim como o Neymar, assim como o Ronaldinho Gaúcho depois, vai ter que lidar com isso. Então, não escalá-lo por causa disso, para mim, não faz sentido. Se ele tá, se for, eu acho que o Rafinha está vivendo um bom momento, eu até acho que está, beleza. Esse é uma lógica, mas de fato ele tornou o time mais, um pouco chutando mais a gol a partir do momento que ele entra. Então, essa falta do centroavante, não sei se é exatamente esse o problema, porque o Brasil até criou no primeiro tempo sem ter centroavante. Então, não sei se é isso. Você pode buscar uma alternativa. O que ele tentou no segundo tempo foi voltar aos 4 atacantes, que foi o que o Tite escalava na Copa de 2022 e que o Diniz também escalou, né? Você ter 2 abertos e mais 2 ali no meio, usar 4, quando ele falou na entrevista ali, da parte ele fala em 2 formações diferentes, a primeira você tinha os 3 atacantes e a segunda você tinha os 4. E aí, entrando no que você falou sobre o Vinícius, me pareceu que o Vinícius ficou meio perdido, porque uma hora ele ia jogar pelo meio, outra hora jogavam ele pela ponta, e aí trocava de posição. Assim, eu acho que os jogadores têm que ter uma mobilidade, isso é o correto, mas assim, parecia que as posições, você nem partia de uma posição muito pré-definido, tava girando demais. Eu acho que essa é a minha visão ali da coisa. Fora o Rafinha tá um pouquinho mais para a direita, então eu não sei, não vou dizer que foi por isso que a atuação dele foi ruim, porque eu acho que ele cometeu erros técnicos também. Teve a bola que ele faz um drible lindo ali, ele errou na conclusão, ele errou um passe que era para ter dado para o Rodrigo entraria na cara do gol, ele preferiu o chute, então ele cometeu erros técnicos. Agora, que as posições no ataque ali não estão muito azeitadas ainda, e isso entra um pouco no que o Arnaldo comentou ali sobre o time ainda não está, embora os problemas maiores sejam defensivos, eu acho que ainda não tem uma conexão coletiva completa entre esses jogadores, independente da presença do Endrick ou não. E aí isso talvez seja a explicação para o Vinícius ainda não estar jogando o que joga no Real Madrid. Queria te ouvir, Arnaldo, sobre isso e também já arremata com outro personagem que também é assunto da seleção brasileira, o Paquetá. Muita gente falando que ele não deveria estar lá, não poderia estar lá, e pareceu, não sei se eu estou sugestionado, um pouco Jogou mal os avoado, 2 vamos dizer jogos. assim. Um Jogou pouco mal os fora 2 jogos, né? não sei se pois é. Não sei se tem alguma relação com o que tem acontecido com ele fora de campo, mas bem longe do Paquetá, que é um bom jogador. Queria que você falasse dos dois, Arnaldo, para fechar a Celeste. Eu imagino que tenha relação sim, até porque o Paquetá foi o melhor nos 2 amistosos europeus contra Inglaterra e Espanha e fez uma ótima temporada pelo West Ham. Agora, na iminência de ser suspenso, talvez cancelado, talvez banido do futebol inglês, eu imagino que a cabeça dele não esteja em perfeitas condições. E acho que essa manutenção da convocação é uma das grandes discussões para a Copa América. Não existe jogador como o Paquetá com a característica, não existe. Quando vocês falaram lá do Real Madrid, a gente já chega no Vinícius, da função do Bellingham, é mais ou menos essa a função do Paquetá na seleção brasileira, né? Ele, sem centroavante, ele chegar para concluir, ele conclui muito bem, como o Bellingham chega no Real Madrid e como ele chega no West Ham muitas vezes, né? Mas no primeiro jogo ele não começou jogando e ontem ele não se achou em nenhuma posição. Achei os 3 no meio de campo um pouco perdidos. É isso que eu gosto muito do triângulo meio de campo. Acho que funcionou muito bem contra a Inglaterra, mais ou menos contra a Espanha. Mas ontem acho que nem o Bruno, nem o João Gomes, nem o Paquetá se acharam no campo. Em relação ao Vinícius, eu tenho uma outra expectativa, sabe, Tironi? Eu acho injusto e inócuo
expectativa de que ele possa ser o novo Neymar, o substituto Neymar, o cara da seleção brasileira. Embora ele esteja na iminência de ganhar a bola de ouro, eu nunca vi o Vinícius Júnior como um jogador, como um craque. Nunca vi. Isso não é demérito, pode ser até uma certa qualidade. Ele não é um jogador individualista, ele não é um jogador que era um fenômeno desde os 13 anos, ele não é um jogador ele é um jogador coletivo, e isso que é interessante nele. Ele era um fenômeno, sim, Arnaldo. Hã? Na divisão de base, o Vinícius era um fenômeno. Até os 17 anos, ele fazia coisas incríveis. Não, nunca vi. Inclusive na seleção, sub-17. Para mim é outra categoria de jogador em relação a Ronaldinho Gaúcho, Neymar, esse tipo de cara que nasce com a bola grudada no pé e enxerga o companheiro, tem poder de finalização. Ele vem, aliás, se aprimorando muito porque ele tem trabalhado, inclusive fundamento, como diz a Mili. Isso não é demérito, e acho que ele é um ótimo jogador coletivo. Se o coletivo estiver bem, ele vai brilhar, como faz o Real Madrid. Ele não substitui o Benzema nem o Cristiano Ronaldo no Real Madrid. Ele é o principal jogador do Real Madrid? Não, ele é um dos. Então, eu acho que essa situação que a gente coloca, imaginando... Foi ruim até para o Neymar essa situação, né? Porque não tinha outro do mesmo nível. E aí ficou lá, Neymar dependência, tudo menos Neymar dependência ou Vinícius dependência, porque não vai chegar a lugar algum isso. Então, ou o time se encontra coletivamente, ou o Vinícius vai continuar jogando abaixo do Real Madrid. Assim como o Rodrigo. O Rodrigo, por que o Rodrigo talvez na seleção faça mais que o Vinícius? Porque a função dele está mais definida, né? E acho que o Rodrigo tem um poder de definição um pouco melhor que o do Vinícius, né? Então ele faz mais gols na seleção brasileira, ele bate com as duas pernas, tal, mas ele também não gosta de jogar lá do lado direito que está sendo ocupado pelo Rafinha hoje. E o Rafinha tem o carimbão da Copa, tal. O Rafinha foi o cara que meteu o Rodrigo na cara do gol. Foi o gol da seleção, foi a assistência do Rafinha. Se é uma bola metida pelo Vinícius, assistência do Vinícius. Ninguém falou que foi a assistência do Rafinha. Foi ele que meteu a bola por trás da zaga para o Rodrigo fazer o gol. Então, eu acho que a missão do Dorival, como ele fez no Flamengo, como ele fez no São Paulo, com jogadores alguns acima da média, é montar um time coletivo. E eu acho que ele é um bom técnico para isso. Então não era o Flamengo do Gabigol, era o Flamengo do Gabigol, do Pedro, do Arrascaeta, do Everton Ribeiro, né? Não era o São Paulo do Lucas, era do Lucas, do Caleri, do Nestor e tal. E tem que ser a seleção do Vinícius, do Paquetá, se ficar, do Rodrigo e tal. Chega de ter a ilusão que um jogador no futebol atual vá... E sabe o que aconteceu? A gente ainda mantém esse sonho por causa da Copa do Mundo em que a Argentina ganhou do Messi. Mas o Messi é o Messi. Não tem outro. É um produto em extinção, né? Então, eu acho que a seleção brasileira ela tem que se livrar de uma vez por todas do fantasma do Neymar e virar um time de futebol. Ela não foi um time de futebol nas últimas duas Copas e ainda não é um time de futebol. Mas ela pode, com essa convocação, ser minimamente um time de futebol e ter o Vinícius como um dos principais jogadores, não o jogador. Muito bem. Tironi, fala, Rodrigo. Discordar aqui do Arnaldo, hein? O Vinícius é o principal jogador do Real Madrid, sim. Isso é considerado pelo presidente do clube, pela torcida que gritou bola de ouro, pelo técnico Ancelotti, todo mundo considera ele como o principal jogador do Real Madrid. Ele, quando o Real Madrid estava jogando mal, primeiro tempo contra o Borussia, era o jogador que estava jogando, é o jogador com maior participações de gol em Champions League e na La Liga, foi considerado o melhor jogador em ambas. Eu acho que na Liga não foi, porque deram para o Bellingham, mas então foi uma eleição injusta. Então, eu considero essa leitura, a leitura do Arnaldo que fala sobre o time ser coletivo, eu concordo com ele. Acho que a gente tem que construir um time e não ficar pensando num jogador só. Mas eu acho que o Vinícius, sim, é um jogador muito acima da média e é um craque hoje posto, e ele é o principal jogador do Real Madrid, sim. Então, assim, eu acho que até a cobrança na seleção tem que ser também em cima disso. Não é só que ele vai resolver tudo, mas
eu acho que dentro do coletivo ele é o principal figura que a gente tem hoje em campo, e é um jogador que tem recursos imensos. Não acho que eu não vou ficar discutindo se é igual ao Ronaldinho, também acho que essas comparações não fazem muito sentido. Ronaldinho, enfim, os anteriores, Neymar e tal, essas coisas. Mas ele é, sim, hoje o principal jogador do Real Madrid. Vocês que estão aqui no nosso chat, falem aí. O Vinícius Júnior é o principal jogador do Real Madrid? O Vinícius Júnior é mais um jogador coletivo do que um craque que vai resolver sozinho? Votem aí, votem não, dê aí seu palpite aqui no nosso chat que eu vou ler algumas respostas ao longo do nosso programa aqui. Você quer completar? Billy, eu confesso que eu não sei dizer. Eu acho que ele é um jogador, de fato, que com um time ajeitado, ele funciona muito bem e é um ótimo jogador, excelente jogador. E não sei se ele está no nível daqueles outros. Mas essa é a minha opinião. O que você acha? Então, a minha impressão do Vini, ela não se desassocia do que ele é fora de campo. Eu não consigo. Então, eu precisaria falar do que ele representa para o futebol dentro e fora de campo. É isso que me faz achar que ele é um fora de série. Se eu fosse analisar só no campo, eu acho que eu ficaria com o fato dele ser mais um jogador coletivo. Acho que eu estou mais com o Arnaldo. Mas também concordo, vou dar aqui, gente, Dorival total, mas também concordo com o Rodrigo quando ele diz que o Vini é o principal do Real hoje. Eu acho que olhando, mas também aí eu acho que o fora de campo entra também nessa análise, sabe? Mas entendo que sim, e talvez seja ele, tomara que seja ele a ganhar esse prêmio aí, do qual não gosto, com o qual não concordo, de melhor jogador do mundo. Então é isso, assim, não fui nem para um lado nem para o outro, né, gente? Mas deu uma dorivalizada aí na resposta. Ele não é coletivo, ele é coletivo até fora de campo. Essa é a diferença. Ele é coletivo até fora de campo. Ele tem um outro tipo de. E bola de ouro significa porra nenhuma, sendo bem sincero. Você pode eu não estou discutindo o título, uma bola de ouro por mês. O ambiente do Real Madrid ele é considerado o principal jogador dentro do ambiente, do presidente, da torcida, dos companheiros de time dele. Sim, tudo bem, certo. Como você falou mesmo, o melhor jogador do Real Madrid no primeiro semestre da temporada foi o Bellingham. Ele foi o melhor jogador da segunda temporada, na segunda metade da temporada. E assim, o Rodrigo foi muito bem, o Camavinga foi bem, o outro foi bem. O Real Madrid é o exemplo. Acho que comparar a contribuição do Camavinga com a dele para a temporada do Real Madrid é um pouco demais. Eu estou exagerando, mas então, se você de fato acha ele esse negócio, ele tem que pegar todo o jogo da seleção e decidir. E ele não faz isso, nunca fez. E não vai fazer. Certo? Ele nunca decidiu um jogo da seleção brasileira na vida dele. Certo? Então, assim, eu tô só falando a questão. Mas aí então a gente está esperando que a gente sempre tenha um jogador que decida todos os jogos. Exatamente o que eu tô falando. Neymar. Eu acho errado. Eu acho errado. Isso marcou até o Neymar. O que eu digo é o seguinte: que é capaz de decidir um jogo sozinho. Agora, é capaz de perder jogos sozinhos, né? A minha cobrança do Vinícius não é que ele decida jogos sozinho, não. É que ele acrescente ao coletivo da seleção brasileira que ainda não existe. Eu não acho que o Vinícius é o jogador do nível que o Neymar foi tecnicamente. E acho que ainda bem que não é. Né? Ainda bem que ele pensa coletivo. Ainda bem, que ele é diferente, bem diferente. Muito bem, as pessoas estão enlouquecidas aqui no chat. A Mili deu uma dorivalizada aí na resposta, mas não é, veja bem, pode, mas não pode. Sobre o... Tirone, eu só queria dizer que esse momento de enlouquecimento da galera é o momento do like. Gente, enlouquece, mas isso mesmo, enlouqueçam e dê like, isso mesmo. Assim, é só clicar, clica, enlouquece, isso mas mesmo. Dá o like. Xinga, mas dá o like. Nós já batemos a nossa meta, mas vamos chegar aí a 1.500 likes. Estamos com 1.200, dá para chegar em 1.500 aí. Se você acha que o Vini Júnior é super decisivo, dê like. Agora, se você acha que ele não decide nada, também dê like aí pra gente. Qual?